Olá, no Produtor Quer Saber de hoje nós vamos falar sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Nilo de Sá. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, muito bom dia. O que é esse projeto? Vamos contextualizar esse projeto. Ok. A BCS é uma entidade bastante antiga, quase 61 anos. Inicialmente a BCS trabalhou muito forte no melhoramento genético do rebanho brasileiro, visando transformar o porco, o porco tipo banha, no suíno tipo carne. Esse foi o primeiro trabalho muito forte da BCS e da cadeia de produção de suínos do Brasil. Entretanto, chegou um momento que a gente já tinha um produto diferenciado, de boa qualidade, magro, saudável, e o consumo no Brasil ainda continuava baixo, próximo a 13 quilos por pessoa por ano. Então a BCS buscou aí apoio de outras entidades para mobilizar a cadeia e criar um projeto sistêmico, envolvendo a produção, envolvendo a indústria, envolvendo o varejo, para fazer um trabalho, obviamente, conjunto, visando aumentar o consumo de carne suína no Brasil. E aí nasceu, então, esse projeto, o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. Agora, ao longo dessas décadas, o suíno ele passou por várias transformações. Tanto é que até a nomenclatura não se chama mais porco, na cadeia produtiva fala em suínos mesmo, com essa mudança de avanço da genética. Como é que foi esse preparo dessa genética? Onde que vocês trabalharam para atender o mercado? Vamos dizer, todo esse trabalho, essa evolução, ela passa, na verdade, por vários itens. Um deles, e sem dúvida nenhuma, um dos principais dele é a genética. E, na verdade, foi feita uma importação de diferentes linhagens genéticas, sobretudo da Europa e da América do Norte. E no Brasil, esses animais, então, foram multiplicados, melhorados, para a gente desenvolver ou termos, então, as genéticas que são disponíveis no mercado hoje. Houve também a entrada de diferentes empresas multinacionais, trazendo material genético de fora. Então, a gente tem hoje uma genética de ponta, equivalente, tão boa quanto a qualquer parte do mundo. Mas é importante salientar que essa mudança do porco para o suíno passou também, por exemplo, pelo aspecto nutricional, evoluiu-se muito na nutrição dos animais. Hoje a gente sabe quanto de energia, de proteína ou de alguns aminoácidos específicos o animal precisa de acordo com a sua idade ou seu peso. Essa é uma evolução muito significativa e, além disso, também nas condições de alojamento dos animais, sejam da estrutura física em si, seja do controle da climatização, controle da temperatura ambiental, por exemplo. Então, esta evolução, e perdão, antes que eu me esqueça, também muito importante a parte sanitária, que isso permitiu, claro, o melhoramento dos resultados zootécnicos tão importantes aí para a gente ter um custo muito competitivo e também por oferecer um produto de qualidade. Então, basicamente, esses três itens, melhoramento genético, nutrição, sanidade e ambiência, permitiu que a gente tenha hoje um animal aí de excelente qualidade, uma proteína de excelente qualidade, versátil e segura para a população. Dentro desse desenvolvimento, o desafio maior, você considera, foi justamente na hora de atingir o consumidor, a partir do momento que vocês já têm um material de qualidade e com melhoramento genético? Sem dúvida nenhuma, A gente entende que nesse primeiro momento, com todo esse trabalho feito no campo, a produção brasileira, a cadeia brasileira conseguiu entregar um produto para a indústria e para o varejo de excelente qualidade. Entretanto, o consumidor ainda não buscava. E quando a gente foi perguntar ao consumidor, por que você não consome? Por que o consumo é baixo? E a gente esbarrou, encontrou aí um preconceito muito grande, um preconceito vindo ainda daquele porco criado em 1940, 50, um animal diferente, uma condição diferente, literalmente um porco. Então, vinha aquele preconceito da carne não ser segura, de poder transmitir cisticercose, de ser uma carne gorda, com relação com o colesterol alto. Então, a gente precisava levar essa informação para o consumidor. Consumidor,
o produto que a gente tem hoje é diferente, é outro, não é mais aquele produto lá dos nossos pais ou dos nossos avós, é um produto diferente. E além disso, a cadeia precisou entender também que o consumidor mudou. O consumidor de hoje não quer um pernil de 5 quilos, 6 quilos. As famílias estão menores, né? As famílias hoje têm 1, 2 filhos, muitas das vezes os dois, o pai e a mãe, trabalham fora de casa, tem menos tempo para cozinhar, então o produto precisa estar porcionado também para atender a família, né, a família contemporânea. Então, esse trabalho passa pela produção, mas passa também pela indústria em entender que tipo de produto a família hoje precisa e passa pelo varejo, obviamente, em comunicar e em expor, em oferecer os produtos hoje que o consumidor quer. Mudou muito, né, a questão dos cortes também, mas existia um comparativo entre a grande propaganda que se tinha do frango, por exemplo, né, e o suíno queria entrar nessa mesma evolução em relação a você ter isso, muito mais acesso fácil. Foi difícil colocar os supermercadistas dentro dessa discussão? Esse é um trabalho que a BCS vem fazendo muito forte, a maior rede de varejo do país, é uma grande parceira da BCS, a gente faz uma campanha, a Semana Nacional da Carne Suína, fizemos a 4ª edição agora no mês passado e com grande sucesso. E isso tem ficado cada vez mais forte porque o resultado é muito expressivo. Essa rede de varejo ela entrou no primeiro ano, o resultado foi fantástico, quase 80% de venda a mais, uma vez que ela trabalhou, né, não só a gôndola, foi trabalhado uma maior oferta de produtos, né, ofertar, por exemplo, picanha, copa-lombo, filezinho, cortes, não somente os cortes tradicionais, mas também foi feito um trabalho educacional com a força de vendas, educacional com a equipe do açougue, com os consumidores, né, levando também informação, não simplesmente colocando o produto na gôndola, mas levando a informação que a carne é segura, é saudável, é versátil. Existem várias campanhas e várias associações. A gente acompanhou muito em Santa Catarina, né, que teve uma campanha muito grande de consumir mais a carne suína, que teve bons resultados, apesar que o Sul é onde mais se consome a carne suína, né? O que falta nesse trabalho, ou o trabalho que vocês estão fazendo? Qual é a avaliação que você faz dessa evolução, do aumento do consumo da carne suína hoje? O trabalho ele é bastante expressivo, a gente teve, né, conseguimos um ganho aí estimado de 2 quilos per capita desde o início do trabalho até então. A gente ressalta, não é um trabalho só da BCS, das 16 associações afiliadas, né, das empresas do setor, é um trabalho conjunto de toda a cadeia. E esse trabalho a gente entende que também é um trabalho de formiguinha e por isso até ele é demorado. A gente precisa, como a gente não está, por exemplo, nas grandes mídias, nas grandes redes de televisão, a gente faz um trabalho muito forte em escolas, em faculdades, em eventos, seminários, não só do nosso setor, mas, por exemplo, seminários de nutrição, seminários de medicina, porque a gente precisa levar a informação correta. A gente sabe, via de regra, em eventos que a gente tem a oportunidade de participar fora do nosso setor, é muito comum, por exemplo, o pessoal achar que carne suína transmite cisticercose. Nenhuma carne transmite cisticercose, nem a suína, nem a bovina, nenhuma. Isso é biológico, é simplesmente impossível transmitir. E mesmo os jovens hoje tem essa informação errada. Então a gente precisa fazer esse trabalho, manter esse trabalho, inclusive com crianças que a gente já faz algum tipo de trabalho, pensando no consumidor do futuro. Fala, em cisticercose é mais fácil pegar com uma alface, né? É mais fácil? Não. Na verdade, é a única maneira se você ingerir, né, os ovos que foram eliminados pelas fezes humanas. Então você só pode ingerir bebendo água ou algum alimento que normalmente é um vegetal contaminado. Mas infelizmente o peso recai sobre a carne suína, né? Então, esse é um tipo de trabalho que a gente faz. A gente entende que é um trabalho de longo prazo que precisa continuar sendo feito com as crianças, com os formadores de opinião, como médicos, nutricionistas e por aí vai. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Nilo. É interessante no próximo bloco a gente desenvolver também essa questão do marketing tão importante para a cadeia de suínos. É um instante só, não saia daí.